nossa lição de número 6. O Filho é igual com o Pai. E o nosso texto áureo está em Hebreus, capítulo 1 e verso 8. Mas, do Filho, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. A identidade de Jesus é a base do cristianismo. A gente sabe que é complicado, ou talvez até difícil mesmo, imaginar Jesus encarnado quando ele esteve aqui com os homens, imaginar que era Deus, que esvaziou de si mesmo, assumiu uma forma humana, né? Tirou a sua natureza divina e assumiu uma forma humana para estar aqui entre os homens. No entanto, a Bíblia ela é clara em afirmar que Jesus, o Cristo, né, era Deus. Hebreus 1:8, mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, a carta dos Hebreus ela foi escrita para exaltar a supremacia de Cristo sobre os anjos, sobre os profetas, sobre os sacerdotes. E o versículo 8 aqui é uma citação direta do Salmo 45:6, que era aplicada diretamente para Jesus. Aqui, Deus, o Pai, está se dirigindo ao Filho, Jesus, e chamando Jesus de Deus. Então isso confirma que Jesus não é uma criatura, mas ele é o próprio Deus eterno. Quando diz assim, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, significa que Jesus não é um rei temporário, ele é um rei eterno. E o reinado do Senhor Jesus, né, não terá fim, porque Jesus é soberano sobre toda a criação. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. O cetro representa uma autoridade real. Só o rei que possuía o cetro, né? Então, o governo de Jesus é baseado na justiça perfeita de Deus. A palavra de Deus, ela ensina que Jesus é o Deus que governa eternamente. Glória a Deus. E a verdade prática. O termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A Bíblia deixa clara que Jesus é eterno. Ele sempre esteve junto com o Pai. O termo Filho de Deus é só um título para falar de Jesus encarnado, para falar, né, do Jesus que esteve aqui como ser humano. O que não significa que Jesus é a criação de Deus, mas Jesus é o relacionamento eterno de Deus. Lá em João 1,14, Jesus é chamado de unigênito, que significa o único da espécie. Ele não foi criado. Jesus é eternamente, ele foi eternamente gerado pelo Pai. Então, Jesus já existia antes da criação. Lá em João 8,58, diz que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus usa o nome eu sou, e é o mesmo que Deus usou lá quando se revelou para Moisés. É o mesmo Deus. Jesus é o Deus eterno. Ele estava na criação, junto com o Pai, lá em João 1,3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, Jesus é o Deus eterno. A leitura bíblica da nossa lição está em João, capítulo 10, do verso 30 ao 38. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejaremos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço, não me credes a mim? Credes nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. E a introdução da nossa lição nos diz assim: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é Filho de Deus, não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Jesus, quando esteve aqui em carne, ele fez
uma série de afirmações um pouco ousada e até impactante durante todo o período do seu ministério, né? Então ele falava algumas coisas que impressionava, assustava e até deixava algumas pessoas horrorizadas. Lá em João 10, do 30 ao 38, ele falou que eu e o Pai somos um. Ali ele estava afirmando que havia uma unidade divina entre ele e o Pai. E essa declaração ela causou assim uma indignação entre os judeus. Eles queriam apedrejar Jesus por causa dessa blasfêmia. Eles tomaram isso como blasfêmia. Jesus dizia que ele era Deus, né? Que ele e o Pai, ele e Deus eram uma pessoa só. Isso deixou os judeus indignados. Consideraram isso como uma blasfêmia. E quando Jesus dizia assim, eu e o Pai somos um, não significa que Jesus e o Pai tinham o mesmo propósito, mas que eles compartilhavam de fato da mesma essência divina. Que Jesus era de fato parte de Deus. Então os judeus eles entenderam que Jesus estava querendo fazer uma reivindicação de divindade. Por isso que eles tentaram apedrejar Jesus. E aí Jesus vem e responde com uma citação do Salmo 82:6, onde no Salmo faz uma citação que faz referência a certos líderes humanos como deuses, no sentido de terem a autoridade delegada. Então Jesus lembra eles dessa citação do Salmo 82:6 e desafia eles. Se eu não faço as obras do meu Pai, vocês não acreditam. E o que Jesus estava querendo dizer ali, que os milagres que ele realizava seriam provas suficientes e concretas de que ele era Deus, de que ele era divino, né? Até os ensinamentos de Jesus. Todo o ensinamento de Jesus era por inspiração divina. Então Jesus vem ali e convida aquelas pessoas que estavam incrédulas a olhar para as obras que ele estava fazendo, para ver se eles reconheciam que ele era Deus, que ele estava no Pai e o Pai estava com ele. Jesus convida eles para olhar com atenção para tudo aquilo que ele estava fazendo. Então ele vem e diz assim, se até os líderes terrenos a lei autorizava a ser chamada de Deus, mesmo que no sentido figurado, por que não o próprio Filho de Deus que foi enviado por Deus não poderia ser chamado de Deus? Nós precisamos entender que a fé cristã ela não é baseada só em palavra vazia, mas em prova concreta do poder de Deus. E Jesus mostrou claramente que eles podiam confiar nele, no que ele falava, no que ele fazia, nos ensinamentos e nas obras. Que significa que ser cristão não é só falar, mas é também mostrar através de obras. E vamos para o primeiro tópico da nossa lição. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro deles, ideia de filho. O conceito de filho, no pensamento judaico, implica a igualdade com o pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade da natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Este paralelismo é sinônimo em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Isto porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Jesus sempre fez a vontade do Pai. E ele revelou seu caráter para o mundo. Lá no Salmo 8:4, diz assim, quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Então esse paralelismo, né? Ele enfatiza a mesma ideia do ser humano. Um homem mortal e o filho do homem. Então essa expressão homem mortal é a mesma que Jesus usa para se referir a ele mesmo. E isso por mais de 80 vezes no Novo Testamento. Jesus ele fala de si mesmo como filho do homem. Ele usa, né, essa expressão para se definir, se autodefinir, o filho do homem, que significa que ele era um homem mortal, um homem no sentido homem e que poderia morrer, ou que realmente ia morrer, né? Jesus ele se esvaziou da glória divina e assumiu a forma de um homem mortal para redimir nossos pecados, né? Jesus assumiu a fraqueza humana, se identificou completamente com o ser humano, inclusive passou pela experiência da morte. No entanto, os líderes religiosos ali rejeitaram Jesus, seguiram os mesmos caminhos dos seus antepassados, né? Que perseguiam os profetas. Eles
diziam que se eles tivessem vivido no passado, né, eles assumiam ali a culpa dos seus antepassados por ter matado os profetas, mas era meio que eles se arrependiam daquilo, que eles diziam que se eles tivessem no passado, talvez não teria feito. E é por isso que Jesus confronta os fariseus e os escribas e falam para eles que no passado, se eles tivessem vivido no passado, eles cometeriam os mesmos erros dos seus antepassados e até pior, porque eles estavam tendo a oportunidade diante de Cristo ali e estavam rejeitando o próprio Filho de Deus. Ou seja, a atitude deles era ainda pior do que a dos antepassados deles que eles se indignavam. Eles se indignavam porque os antepassados deles tinham matado os profetas e não tinham reconhecido que os profetas eram a voz de Deus e de repente eles estavam ali diante do Filho de Deus e também não estavam reconhecendo e acabaram matando mesmo, né? E o segundo subtópico, significado teológico. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse: eu saí e vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o meu Pai. Quando Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A relação entre Jesus e Deus Pai, ela é desde a eternidade. O Filho e o Pai, eles compartilham a mesma essência divina, ou seja, o unigênito, a mesma gênese, a mesma genética. Então, Jesus, ele existia com o Pai desde antes da criação do mundo. No entanto, temporariamente, Jesus se fez, homem para cumprir a sua missão. Então, Jesus esteve aqui e durante toda a vida terrena dele aqui, ele se relacionou com Deus. Deixou isso para nós como uma forma de ensino mesmo, de como a gente pode se relacionar com Deus. Deixou isso para a gente compreender que é possível nos relacionarmos com Deus. O tempo que Jesus passava com Deus, orava, falava com Deus, era um ensinamento que ele deixou para nós, da maneira como nós devemos nos relacionar com Deus. Jesus é o nosso exemplo de fé, de conduta, e ele mostrou que é possível se relacionar com Deus. Quando Jesus fez aquela declaração assim, o meu Pai trabalha e eu trabalho também, ele estava afirmando que ele compartilhava da mesma autoridade divina, que ele compartilhava da mesma autoridade de Deus. Então, os judeus entendiam claramente essa declaração. Por isso que eles tentavam matar Jesus por blasfêmia. E Jesus não negou a acusação e nem ao menos se defendeu. João 10:30 afirma: eu e o Pai somos um. Então, Jesus tem uma relação, um relacionamento eterno, uma relação eterna com o Pai. A ascensão de Jesus, quando Jesus foi assunto aos céus, subiu aos céus, ele mostrou, ou provou, que não era um ser comum, mas era de fato o próprio Deus encarnado. Então, a vida e a obra de Jesus, as obras que Jesus realizou, ensina que nós devemos viver para a glória de Deus, assim como Jesus esteve aqui encarnado e viveu para a glória de Deus. E o terceiro subtópico, o Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre esse tema. O texto sagrado, mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. É o mais crucial, pois é a citação direta do Salmo 45, 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquela mensagem conhecida dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Que história é essa de que o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus nessa passagem é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre pai e filho e a unidade de Deus é plural. A palavra de Deus, ela diz que em Cristo nós somos feitos
filhos de Deus. Ou seja, através de Jesus Cristo. A Bíblia usa até um termo, enxertados. Como uma planta, né? Que é enxertada, ou ela é unida para que possa produzir fruto da mesma espécie. Jesus, quando esteve encarnado, ele compartilhava da mesma essência de Deus. Por isso que Jesus, ele falava com sabedoria e realizava obras grandiosas. E a palavra de Deus, ela nos ensina isso, que nós temos que estar enxertados, juntos, unidos com Jesus, para que nós possamos compartilhar dessa essência de Cristo. Jesus, ele foi enviado por Deus e manteve esse relacionamento com Deus. Por isso que compartilhou da mesma essência divina. E apesar de possuir a mesma essência, eles possuem funções distintas dentro do plano de salvação. Então, o Pai ama a humanidade, envia seu Filho para cumprir a promessa de salvação. O Filho vem e se entrega e cumpre o plano de salvação que foi planejado na eternidade. Então, o Filho, mesmo sendo Deus, ele se humilhou, arrancou de si, né, toda a essência. Paulo chama de esvaziar-se de si mesmo para cumprir o plano de salvação. Aí o texto de Hebreus 1, 8 e 9 diz assim, mas do Filho diz, Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Então, aqui é o Pai que chama o Filho de Deus, provando que Jesus é divino. Quando ele diz assim, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amastes a justiça e odiaste a iniquidade, isso confirma a soberania eterna, a soberania justa do Filho. E aí ele conclui assim, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. A unção do Filho, ela mostra o papel messiânico de Jesus como sacerdote. Esse relacionamento entre o Pai e Filho, entre Deus e o Filho, ele nos ensina sobre amor, obediência e sobre redenção. E o segundo tópico da nossa lição, a heresia do subordinacionismo. Nós temos aqui 3 subtópicos também, e o primeiro deles, Orígenes. O subordinacionismo é toda a doutrina que declara ser o Filho subordinado ao Pai, ou um Deus secundário ou menos divino que o Pai. Os monarquicistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia, mas os Orígenes foi o seu principal mentor. Há, na vastíssima e completa produção literária de Orígenes, ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja, como também as ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Niceia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo os críticos, parece que a trindade defendida por eles era subordinacionista, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela uma igualdade das 3 pessoas da trindade. A verdade é que a Igreja ela sempre enfrentou a heresia que tentaram destruir, ou tenta, destruir a identidade de Jesus. Uma dessas heresias é o subordinacionismo. Ele foi defendido por Orígenes de Alexandria, que viveu entre 185 e 254 d.C. Orígenes foi um teólogo influente e as ideias dele levaram a distorções muito perigosas sobre a Trindade. Abriu caminho para heresias posteriores que até os nossos dias elas ainda surtem efeito. O subordinacionismo ele ensina que o filho é inferior ao pai, tanto na natureza como na posição. Embora eles acreditam que Jesus ainda é divino. Infelizmente, até os nossos dias, tem cristão que talvez até inconscientemente ainda acredita nessa teoria. Muitos cristãos acreditam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso não é incomum a gente ouvir, tá? Do Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Seria tipo uma visão vertical. O Pai seria o cabeça e ele manda o Filho obedece e depois o Filho manda o Espírito Santo e o Espírito Santo executa. Aí nesse caso seria tipo uma hierarquia, né? Aí dizia que na hierarquia
o Pai é o maior, depois do Pai vem o Filho e depois o Espírito Santo. E o Filho seria subordinado ao Pai e o Espírito Santo seria subordinado ao Filho. Seria tipo isso mesmo, uma subordinação, né? A verdade é que essa não é a visão correta. A visão correta seria uma visão horizontal, ambos no mesmo nível, em pé de igualdade. 3 pessoas distintas, porém em ação conjunta, compartilhando do mesmo poder e da mesma autoridade. E o segundo subtópico, no período pré-niceno. Os subordinacionistas foi, nos séculos 2 e 3, na tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, e isso eles o faziam com base numa exegese ruim, numa interpretação fora de contexto de algumas passagens dos evangelhos. Então, o subordinacionismo, ele ensina que o filho é menor em natureza que o pai, como eu estava explicando agora há pouco, a questão da hierarquia. Mesmo Jesus sendo, o filho sendo divino, ele é menor em autoridade e em poder do que o pai. Então, esse pensamento foi influenciado pelo platonismo, que via a divindade como uma hierarquia mesmo, que o pai era supremo e o filho era um deus um pouco menor. Orígenes de Alexandria, ele ensinava que o filho era eterno, mas era inferior ao pai. Ele tinha a intenção de facilitar a compreensão. No entanto, acabou não tendo um entendimento completo, porque de fato a gente entende que a Trindade ela é um assunto complexo mesmo, né? Entender que é o mesmo Deus em essência e em poder, porém com funções diferentes. Vamos tentar simplificar assim, Por ocasião do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo, ele leva a noiva, que é a igreja, até Cristo, e Cristo vai receber a noiva e levar até o Pai. Lembra quando os discípulos falaram para Jesus assim, Senhor, mostra-nos o Pai? Jesus vai e responde assim, vocês estão tanto tempo comigo e ainda não conhecem o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai? Então, essa colocação de Jesus deixa claro que eles têm a mesma essência. Então, a tentativa dos subordinacionistas era explicar ou tentar facilitar o entendimento sobre a Trindade, sobre Deus, Jesus, mas eles se equivocaram totalmente. E o terceiro subtópico, métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos, até agora, o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, o verdadeiro Deus. Somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essas características. Ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essas características. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali e se utilizam das passagens do Novo Testamento que apresentam Jesus como homem e descartam e desconsideram os que afirmam ser Jesus, o Deus igual ao Pai. Os subordinacionistas, eles usam métodos específicos, filosofia humana, para espalhar a heresia, ou distorcer a verdade, eles acabam ali diminuindo a história, retira textos bíblicos ali, pega o texto fora do contexto, aquilo que eles consideram que vai ficar difícil para as pessoas entender, ou que talvez podia gerar dúvida e colocar em dúvida, a teoria deles. Então eles retiram aquilo lá, isolam aqueles textos e pegam só aqueles que vão dar sustentação para a teoria deles. Então eles usam versículo isolado que dá sustentação para o pensamento deles, para a doutrina deles. E aí acaba ignorando o restante das escrituras. Coloca Jesus apenas como o Cristo encarnado, um ser inferior, ou talvez um Deus inferior, ao Pai e ao Espírito Santo, e se apoiam então em textos isolados da palavra, sem contexto e sem buscar outras referências, para dar sustentação à sua teoria. E o terceiro e último tópico da nossa lição, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Aqui teremos 2 subtópicos e o primeiro deles, no conceito islâmico. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias profeta e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. O Alcorão afirma blasfemar dizer que Jesus é filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O maior
mais grave é que os líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos dizer que até o momento Satanás e seus demônios reconhecem que Jesus é filho de Deus Altíssimo. A expressão filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus é concebido pelo Espírito Santo. O islamismo, né, os muçulmanos, os adoradores de Alá, são os maiores representantes do subordinacionismo moderno. A religião muçulmana, ela considera que Jesus ele foi um grande profeta. Então, eles acreditam que Jesus nasceu, né, teve um nascimento virginal da Virgem Maria. Eles não negam isso. O Alcorão, ele tem várias páginas falando sobre Jesus, em vários pontos, né? Eles falam sobre Jesus, sobre Maria, mas eles não admitem que Jesus seja filho de Deus, porque a partir do momento que Maria, eles colocam assim na concepção deles que se Jesus é filho de Deus e é filho de Maria, que era um ser humano, eles colocam que daí no caso Deus teria que ter tido relações sexuais com Maria. Então a ideia deles é essa. E o que é pior, né? Eles dizem que nós cristãos pregamos esse absurdo. Então eles não consideram Jesus como Deus ou como filho de Deus. Eles não aceitam que Jesus tenha morrido na cruz. Aceitam Jesus, na verdade, assim como Maomé. Eles seriam um grande profeta, né? Então eles colocam Jesus ali, talvez até eu acho que até inferior a Maomé, mas para eles Jesus seria só apenas um profeta e nunca o filho de Deus. E vale lembrar que até Satanás reconhece que Jesus é filho de Deus. E o segundo subtópico, o movimento das testemunhas de Jeová. Esse confessa publicamente que crê na existência de vários deuses: o Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois do Deus poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus, declara o apóstolo Paulo. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Eis a boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová: Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, eles são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade, mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. O movimento das testemunhas de Jeová é um dos maiores e mais conhecidos grupos que promove uma visão errada, né, a respeito de Jesus. Eles ensinam que Jesus não é Deus, é um ser criado, ou que é um Deus, mas é um Deus menor, subordinado ao Pai. Inclusive, eles comparam Jesus com outros deuses. Quando eles veem Jeová, né, Jeová é visto como um Deus poderoso, criador de todas as coisas, e Jesus é um ser, ou um Deus menor, inferior, subordinado a Jeová. Então eles afirmam que Jesus foi criado, ele é uma criatura, assim como o arcanjo Miguel, que é inferior ao Pai, tanto em essência como em poder. A palavra de Deus é clara em afirmar que Jesus Cristo é o mesmo que Deus, é o mesmo que Deus Pai, é o mesmo que o Pai, né, em essência, em poder. Então, mas as testemunhas de Jeová, elas alteram a Bíblia para dar sustentação para a sua teoria. Eles usam uma versão da Bíblia chamada Tradução do Novo Mundo, foi inclusive escrita por eles, né, adaptada por eles para dar sustentação para o pensamento deles. Então, a Bíblia Tradução do Novo Mundo, ela tem o intuito de negar a divindade de Cristo. Porém, a nossa fé rejeita esse tipo de pensamento. Nós acreditamos na Trindade, nós acreditamos no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Nós acreditamos que os três estão em pé de igualdade, têm a mesma autoridade divina e o mesmo poder. Glória a Deus. Assim nós encerramos a aula de hoje. Que Deus abençoe sua vida e foi um prazer servir.